ministro Alexandre de Moraes determinou que os militares acusados de envolvimento na tentativa de golpe de Estado troquem suas fardas por roupas civis antes de participarem de interrogatórios. A ordem foi comunicada nesta segunda-feira durante a audiência dos tenentes-coronéis Rafael Martins de Oliveira e Hélio Ferreira Lima, que precisaram deixar a sala para buscar vestimentas mais adequadas. A decisão, segundo o juiz auxiliar Rafael Henrique Tamay Rocha, foi tomada diretamente por Moraes com base na distinção entre os acusados e a instituição militar. A acusação é voltada contra os militares, não contra o Exército Brasileiro como um todo, disse ele, que integra o gabinete do relator. A medida gerou forte reação por parte das defesas. Os advogados de Rafael Martins de Oliveira criticaram o fato de a ordem não constar nos autos do processo e classificaram a situação como humilhante. Ele está fardado porque ele é militar da ativa, está preso em uma unidade militar e, por óbvio, ele fica fardado. O que sugeriram, pelo menos ao meu ver, é algo que atenta até quanto à dignidade, tanto do oficialato, quanto do acusado. De acordo com os advogados, Oliveira sequer tinha roupas civis disponíveis para a ocasião e foi orientado a conseguir uma peça emprestada, sob o risco de não poder participar do próprio interrogatório. A defesa considerou a exigência desproporcional e inadequada, especialmente diante da condição de prisão preventiva. Para informar que o Rafael deveria retirar a farda dele para poder fazer a audiência, e a gente ficou sem entender, gostaria de entender qual a fundamentação legal dele não poder estar fardado durante a audiência. Isso foi determinação do ministro relator, na medida em que a acusação é voltada contra os militares, não contra o Exército Brasileiro como um todo. Excelência, só uma questão que eu gostaria de ponderar, é que é o seguinte: o primeiro ponto é que não há nenhuma determinação, pelo menos nos autos que tem a gente tomado conhecimento, de que ele não deveria estar fardado. O segundo ponto é que ele está fardado porque ele é militar da ativa, está preso em uma unidade militar e, por óbvio, ele fica fardado nessa unidade militar onde ele está preso. O que sugeriram, pelo menos ao meu ver, é algo que atenta até quanto à dignidade, tanto do oficialato, quanto do acusado, porque sugeriram que ele pegasse uma roupa emprestada. Então, assim, sob pena de não poder participar da audiência, de poder participar do interrogatório. Então, a gente gostaria de se insurgir contra isso. Primeiro, que não há fundamentação legal idônea. Segundo, porque também não foi feita nenhuma recomendação a ponto de que ele pudesse, anteriormente, por exemplo, trazer um terno, que a família dele pudesse trazer um terno, ou uma roupa que fosse também digna para o ato, entendeu? Para a condição dele de tenente-coronel do Exército Brasileiro. E, assim, era meio que óbvio que ele estaria fardado, até mesmo porque em todas as audiências que ele participou, até o presente momento, em todas ele estava devidamente fardado, como se espera de um militar na unidade prisional. A gente sabe que não é o Exército Brasileiro que está hoje na condição de réu, é a pessoa do Rafael, mas que nesse caso ele é um militar preso. Então, assim, era meio que previsto que ele fosse estar fardado. Então, esperar que ele pegue a roupa emprestada de alguém para poder participar de um ato no qual ele vai poder exercer o direito de defesa dele é uma situação que, ao meu ver, submeter ao militar a isso, no mínimo, assim, é questionável. Mas, assim, eu entendo que, se não for possível, pelo menos em relação a ele, que seja designada uma outra data e que tenha essa determinação dos autos de que ele não deveria comparecer com o fardamento dele, que é o previsto, e com uma outra roupa que fosse digna para o ato. Excelência, só para eu entender, então. No caso, o Rafael ele não vai participar do interrogatório, no caso? Não, vai participar, doutor. É só alterar a roupa. Mas aí que roupa que ele vai botar? Doutor, não sei. Não quero, alguma coisa. Então, mas eu deveria estar avisado no processo antes. Como é que a gente vai chegar aqui e pedir para ele pedir a roupa para alguém? O tenente-coronel Hélio Ferreira Lima também foi surpreendido com a ordem no início da audiência. Seu advogado, Luciano Pereira, relatou que o militar precisou recorrer a roupas de terceiros em cima da hora. Ele precisou buscar uma roupa emprestada, que não era sua, para participar de um momento tão sublime e importante para ele, que aguardou. Tem mais de 8 meses que ele está preso, Excelência, e essa é a oportunidade que ele tem para falar. No interrogatório, o general da reserva Estevão Teófilo Gaspar de Oliveira afirmou que esteve reunido com Bolsonaro em novembro de 2022, poucos dias após a vitória de Lula nas eleições. Segundo o militar, o ex-presidente fez um desabafo sobre o resultado do pleito, mas a reunião, que seria oficial, a pedido do então comandante do Exército Freire Gomes, não tratou de qualquer articulação golpista. Satisfação, eu até já comentei aqui, é porque durante todo o processo eleitoral, ele achava, e ele diz isso, inclusive, acho que hoje ele ainda fala isso na imprensa, que houve uma condução
assim meio enviesada. Ele não podia falar nada, ele não podia transmitir live, não sei de onde, não podia apresentar imagem de não sei o quê, enquanto que o outro lado, o concorrente dele, podia. Então, o que ele desabafou foi isso, e como eu já falei, no prosseguimento ele também conversou sobre o governo dele, o que tinha feito, o que não tinha feito, o que ele poderia também, dentro desse aspecto, ter melhorado para evitar do resultado que acabou tendo as eleições. Então, foi nesse aspecto esse desabafo. Situação, particularmente, eu digo, durante o processo eleitoral. O Kid Preto Hélio Ferreira Lima, durante o interrogatório, se recusou a revelar o nome de um de seus colegas e ficou com medo da PF aparecer na sua casa caso revelasse. O senhor pode nominá-lo, quem é esse especialista que o senhor se refere? Doutor, eu prefiro não fazer isso, porque assim, o senhor deve estar vendo um cenário que as pessoas não têm coragem nem de aparecer como testemunha. Tudo bem. As pessoas não estão com coragem nem de aparecer como testemunha para não ter a Polícia Federal em casa amanhã. Então, assim, para o senhor ter uma ideia, eu tenho um amigo meu que tudo bem, senhor. O senhor não é obrigado a falar, não tem problema. Agradeço, senhor. Espero que o senhor compreenda. Sim. Aqui o senhor fala, você tem liberdade para falar o que quiser. É o seu momento de autodefesa. Em relação à Operação Luneta, o senhor mencionou que elaborou esse cenário prospectivo dentro das suas funções, né, institucionais, da área de inteligência. O senhor mencionou, inclusive, que tomou como base para dar realidade a existência de fraudes nas eleições. Não é isso? Vamos lá. Primeira coisa. Só para que não tenha... Não é Operação Luneta, doutor. Não é Operação Luneta. O arquivo é Desenho Operacional Luneta. Desenho operacional é uma ferramenta prevista em manual. As pessoas estão falando em Operação Luneta porque, da maneira que foi colocado no relatório, está lá OP Luneta. Aí as pessoas olham e falam Operação Luneta. Mas, na verdade, esse OP é de operacional da ferramenta Desenho Operacional. Nunca existiu uma Operação Luneta. Eu era oficial de inteligência, eu não crio operações, eu não tenho competência para tocar à frente nenhum tipo de operação. Então, até para todos os advogados que eu vejo sempre, é a primeira vez que eu estou falando, e até peço desculpa que eu estou me alongando, porque eu estou preso há 9 meses e eu estou com vontade de falar há 9 meses. Né? Então, até para os outros advogados, não existe Operação Luneta. É um erro da leitura, Desenho Operacional Luneta, e a ferramenta é prevista em manual. É isso. Aí, com relação ao que o senhor perguntou, se era com base em descobrir fraude em eleições. Não, era com base na possibilidade real de sair um relatório do MD dizendo que tinha manifestação. Porque quando alguém participa de uma fiscalização, ela só pode chegar a 3 resultados, como eu já expliquei para o senhor. Então, eu, como oficial de inteligência, pensar numa hipótese de um desses possíveis resultados, isso, teoricamente, não deveria ser assustador para ninguém, porque é isso que o oficial de inteligência faz. Ficou claro para mim. O senhor pegou um cenário, considerando que ele fosse uma realidade, e dali desenvolveu esse trabalho. Não é, reforço para o senhor, o Exército trabalha com hipótese. Em nenhum momento eu achei que aquilo fosse uma realidade. Não, eu entendi, mas havia uma hipótese de... Exatamente. Não é que era fictício. Era considerando que, de fato, aquilo acontecesse. Uma hipótese que, se acontecesse, por exemplo, o senhor viu lá que no dia 9 e no dia 10 saiu um relatório dizendo que não havia fraude. Mas o senhor concorda comigo que, se alguém vai emitir um relatório, ele poderia emitir dizendo que pode e que não pode ter fraude? Eu entendi. A pergunta, deixa eu esclarecer. A minha pergunta é, para considerar essa fraude à eleição, o senhor construiu esse pressuposto hipotético de uma realidade para desenvolver esse trabalho do senhor. Em qual aspecto estaria essa fraude? O senhor considerou para realizar esse cenário? Que a fraude, ela pode acometer uma fraude eleitoral, a fraude à eleição, ela pode estar em diversas pontes. Né? Ela pode ser na urna, ela pode ser no judiciário. O cenário não entra nesse detalhe, doutor. Por quê? Porque ele é baseado na simples hipótese de ter encontrado fraude. Quem encontraria não seria a gente, seria o MD. Então, assim, qual tipo de fraude seria encontrado? Talvez viesse nesse relatório se essa hipótese se concretizasse. Ele não entra em detalhes se é em urna, se é envolvimento direto de alguém ou não.